É impressionante como a imprensa nacional, pelo menos a tradicional, insiste em não falar a verdade sobre o tema. Talvez porque ache que isso vai prejudicar a imagem do atual governo ou porque não sabe mesmo avaliar o contexto real da visita infrutífera do presidente Lula ao governo americano. Mas nós aqui vamos mostrar. Muito se falou que Lula foi à Casa Branca para tratar de meio ambiente e conservação da Amazônia. E teve gente que acreditou nisso. Santa ingenuidade de quem engole tudo que se fala sem questionar. Ou se trata de profissionais mal preparados para a função. Se não, vejamos. Você acha mesmo que o mundo pegando fogo, como está, com os Estados Unidos destruindo balões espiões da China todos os dias dentro de seu espaço aéreo, e uma ameaça real de guerra nuclear, o presidente Biden vai tratar de meio ambiente com o presidente Lula? Só se ele vivesse em dois universos paralelos. Um real, do pau quebrando para todo lado, e outro de flores, e retórica, de oxigênio para o mundo. Claro que não. Primeiro que Lula não se encontrou com Biden por iniciativa própria. Ele foi convocado desde que foi eleito, mas se recusou a deixar o país porque ainda não tinha passaporte diplomático. E isso poderia causar algum problema para a segurança dele por causa dos processos envolvendo a refinaria de petróleo de Pasadena. Segundo, porque tinha de explicar direitinho esse negócio de criar uma moeda única para a América Latina, o que poderia causar um problema de ordem irreparável para o comércio que já existe entre os países da região em moeda americana. Além, é claro, de se justificar em época de guerra porque está recebendo navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. Lula aceitou ir aos Estados Unidos só depois de empossado. Não teve nada de meio ambiente e nem de democracia a ser tratada. Ele ia falar de que democracia? Da de Maduro, na Venezuela, inteiramente condenada pelos americanos que colocaram a prêmio a cabeça dele, pagando cerca de 100 milhões de reais para quem levar Nicolás Maduro a uma embaixada americana? Maduro está na lista de procurados como o número 1 dos Estados Unidos, acusado de narcotráfico pesado. Os americanos sabem da ligação dele com Lula, e se o presidente brasileiro insistisse nisso, poderia entrar na lista também como cúmplice. Falar da democracia de Daniel Ortega, da Nicarágua, que também é perseguido pelos americanos e pode mofar na cadeia se for pego? Ou, quem sabe, falar da democracia de Díaz-Canel de Cuba, onde não há relações diplomáticas com os Estados Unidos e, ao contrário, tem sanções saindo pelo ladrão impostas pelos americanos. Será que Lula sonhou mesmo em acabar com tudo isso tomando uma cervejinha num bar com Biden? Ele até queria falar e foi aconselhado a ficar calado para que as consequências não respingassem nele. O tema principal da conversa foi a guerra entre as superpotências, que terá como origem a invasão da Rússia na Ucrânia. Lula até tentou argumentar, sugerindo que pudesse acabar com o conflito montando uma comissão de países neutros para negociar as condições, sendo que a Ucrânia parasse de se defender e a Rússia parasse de atacar. Joe Biden disse na lata dele: não há plano nenhum sobre a Ucrânia se a Ucrânia não estiver envolvida. Ponto. Uma paulada na cabeça e não se fala mais sobre o assunto. Como Lula quer que a Ucrânia pare de se defender? Se o Brasil, por exemplo, fosse atacado por alguma superpotência, no raciocínio dele, os brasileiros deveriam ficar quietos, sem se defender? Passou vergonha e ouviu uma cobrança que ele ficou de analisar e responder depois. Esperamos que ainda dê tempo e ele tome a posição correta. A questão que interessava mais a Biden era de que lado o Brasil vai estar em caso de guerra. O país é signatário do BRICS, o Banco de Fomento, que conta com os países de iniciais do próprio nome. Ou seja, BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Está aí o lado do Brasil. Biden quis saber se era mesmo isso. Quai, seu app de vídeos curtos.